Bem, hoje eu vou abordar a Gênese babilônica, que na realidade ela não é da Babilônia, ela vem dos Sumérios. Aquela região ali, aquela região da Mesopotâmia, ela foi uma região de sucessivos impérios, um sobre o outro, ou sucessivos reinos, um sobre o outro. E era recitada na Babilônia, mas com um viés diferente do que eu vou falar agora, pelo menos pela religião oficial. Detalhe, na Babilônia haviam duas religiões. A religião oficial era uma religião estruturada, era uma religião estatal e baseada no culto a Marduk. Eles consideravam essa Gênese mais com uma exaltação a Marduk, as grandes realizações do deus Marduk. Então os babilônios, na sua religião estatal, eles reverenciavam Marduk por ser o deus da ordem, o deus criador, o deus que organizou as estações do ano, o deus que organizou os ciclos lunares, o deus que criou a ordem cósmica. Então isso era a religião oficial, a religião estatal. Mas existia um culto esotérico, um culto praticado nas sombras, um culto justamente praticado pelos magos, pelas magas, pelas bruxas, pelos bruxos, pelos feiticeiros e feiticeiras da Babilônia, que era um culto totalmente diferente do culto oficial e estatal. E a leitura que eles faziam desse Gênesis era outra, era diferente da leitura oficial. Tá? Então, enquanto a religião oficial exaltava Marduk, os deuses Anunnaki, essa religião esotérica, ela tinha uma visão diferente de todo esse mito babilônico. E, além disso, eles não só tinham uma visão diferente, essa visão diferente sustentava a magia deles. Era com essa visão que eles praticavam a magia. E nós, luciferianos, falamos sempre da Babilônia, sempre nos referimos à santa e sagrada cidade da Babilônia. Aí muitos podem pensar erroneamente que nós cultuamos Marduk e os Anunnaki, os deuses Anunnaki. Como eu falei, erroneamente. Nós, luciferianos, temos o mesmo viés de culto dos magos, magas, bruxas, bruxos, feiticeiros e feiticeiras da Babilônia. O mesmo viés de culto desta religião esotérica. Por isso, tem que ficar claro, que senão o pessoal começa a ir buscar referência na Babilônia e vai acabar fazendo merda. Vai acabar mexendo com energias que nós somos contrários. Então, eu vou passar para vocês aqui um resumo do Enuma Elish, o Gênese babilônico, que não tem esse nome, Enuma Elish, os arqueólogos que deram. Os arqueólogos são muito interessantes, eles encontraram acho que 17 placas de argila e eles deram o nome de Enuma Elish. Por quê? Porque os primeiros versos, olha como é que os arqueólogos são, o do poema quer dizer assim, do princípio do alto, é alguma coisa desse tipo. Aí começa a descrever como é que era o negócio, como é que aconteceu a guerra entre os deuses e assim por diante. O Enuma Elish é a primeira frase, justamente quer dizer do princípio do alto, quer dizer, eles pegaram e botaram esse nome naqueles textos, mas os babilônios certamente nunca conheceram antes esse nome. Então, acho que o nome mais apropriado é Gênese babilônico, tá? Que fala da guerra dos céus, que fala da Trindade, que fala da criação do homem e assim por diante. No Enuma Elish, ou o Gênese babilônico, ele começa narrando a existência original, o estado original do universo, dizendo o seguinte, que Apsu, ou Abzu, que representa o Senhor do Abismo, e Tiamat, o dragão do caos, estavam adormecidos. E nesse estado adormecido não existia nada do nosso ponto de vista momentâneo, agora. Nosso ponto de vista relativo, nosso ponto de vista transitório. Não existia nada. Mas na realidade, esse nada que não existia é a verdadeira existência. É a existência perene e eterna, ilimitada. A verdadeira seidade, o verdadeiro ser eterno. Tá? O que acontece? Eles sonhando
sonhos poderosos, é lógico que isso é um mito, tá, gente? Então surgiram algumas entidades. Essas entidades, por sua vez, não eram entidades equilibradas e harmônicas, não estavam em harmonia com o caos criativo, o caos que existia. E dessas entidades, por sua vez, surgiram outras e por fim, os Anunnaki, que são os filhos de Anu. Né? Esses deuses mais jovens, que apareceram como uma gradação dessa expressão dos deuses principais, de Abzu e Tiamat, eles proliferaram, eles cresceram em número. E eles proliferaram aonde? Vamos entender. Tiamat é toda a existência. Tiamat e Abzu são toda a existência. Então fala-se que eles proliferaram no ventre de Tiamat. Eles existem em Tiamat. No poema, fala-se que eles faziam muito barulho. Não é barulho, na verdade eles provocavam muitos desequilíbrios no caos. Provocavam muito desequilíbrio na estabilidade eterna. Eles provocavam muito desequilíbrio. E eles continuavam a proliferar. E esse desequilíbrio incomodou os deuses originais, a ponto de Abzu resolver acabar com eles. Falar, pô, esses caras são muito bagunceiros, barulhentos, cacete a quatro, e não estão me deixando dormir. Não é bem dormir, não. Na verdade, o equilíbrio original tinha sido rompido e não conseguia se reestabelecer esse equilíbrio. Então, novamente, tentou-se absorver aqueles seres na totalidade. A isso os teósofos chamam de o estado original de Pralaya, de solução, e eles estavam em Paradispana, que é de solução original, e foram dali se manifestando. Então havia um ciclo de não existência como a nossa, e a partir desse ciclo imenso começou o processo de manifestação. No Gênesis babilônico, Abzu ou Apsu vai tentar destruir os deuses, ou reintegrar os deuses desequilibrados ao equilíbrio. Lembre-se, não é que não existia nada do ponto de vista relativo nosso. Ali existiam, podemos dizer assim, as essências incriadas. Ali existiam a liberdade total, a expressão total, sem limites. E justamente esses seres que emergiram eram seres limitados, seres circunstanciais. E esses seres, por sua vez, que perceberam que seriam destruídos por Abzu e fizeram uma guerra contra ele. No mito fala-se que Enki viu que o abismo, o deus do abismo, estava se preparando para a guerra, e ele planejou com os demais irmãos dele, ele era um dos mais inteligentes, ele falou o seguinte: olha, ele é um deus orgulhoso, então ele vai vir travar uma guerra honesta, e nós vamos usar um subterfúgio. Então, como a base dele é a escuridão, nós vamos utilizar a luz. E quando nós cegarmos ele, nós vamos envenenar as águas e vamos submetê-lo ao sono da morte. Enfim, mataram ele. Quando Abzu queria reintegrar esses seres, Tiamat, a princípio, iria reintegrá-los num processo mais longo, mas iria reintegrar. Mas não estava empenhado em reintegrá-los imediatamente. Mas quando eles assassinaram Abzu, ou Apsu, e ela ficou sabendo, isso deixou, segundo o poema, ela muito enfurecida, tá? E ela, por sua vez, se reuniu com o filho dela chamado Kingu e gerou 11 demônios. Serpentes venenosas, homens escorpiões, assim por diante, e armou esses seres, esse exército dela, para ir contra os deuses Anunnaki, para acabar com eles. Detalhe, os Anunnaki, ao saber que Tiamat vinha contra eles, o exército dela viria liderado por Kingu, ao qual ela deu as tábuas do destino. Por isso que nós falamos sobre as tábuas do destino. Então ela deu as tábuas do destino a Kingu. E nessas tábuas do destino está tudo o que irá acontecer. Então Kingu, com essa arma, com essas tábuas do destino, ele sabia o desfecho das coisas. Então os deuses Anunnaki, quando souberam que eles iam enfrentar, entraram em pânico, se apavoraram.
Nesse interim, eles não paravam de proliferar. Então eles geraram o mais novo desses deuses Anunnaki, chamado Marduk. Marduk não é o mais velho, ele é o mais novo dos Anunnaki. Tá? E Marduk era um deus assim, muito insensado e tudo mais. O pessoal tratava ele como se fosse um príncipe. E inclusive Marduk, como nenhum dos deuses quis enfrentar Tiamat, Marduk propôs uma coisa nesse poema, nesse mito. Ele propôs o seguinte: vocês transferem para mim todo o seu poder, o poder de cada deus, porque nenhum deus tinha força suficiente para enfrentar Tiamat. Aí ele falou assim, ele já era forte pra caralho, era filho de Enki e com Niruzag. Aí ele falou, vocês transferem para mim o poder de vocês e eu enfrento Tiamat no lugar para vocês. Aí todos os deuses, não tinha escolha, transferiram o poder deles para Marduk e Marduk partiu para a guerra contra Tiamat. E aí, com várias magias, ele invoca o poder dos ventos, ele fecha a boca de Tiamat, ele rasga o ventre de Tiamat e assassina Tiamat. E quando Tiamat morta, ele faz o nosso plano dimensional. Ele constrói o nosso céu, constrói o nosso mundo, constrói tudo. Né? Por sua vez, as hordas de Tiamat, lideradas por Kingu, também foram vencidas por Marduk, que estava muito empoderado pelo poder de todos os deuses Anunnaki. Ele não fez isso de graça, não. Ele falou o seguinte, vocês vão me transferir o poder de vocês e eu vou para essa guerra mortal. Se eu morrer, fodeu. Agora, se eu não morrer, eu vou ser o rei dos deuses. Vou reinar sobre vocês. E ninguém ia falar porra nenhuma com ele, porque ele ia ter poder pra cacete, ele ia fritar todo mundo. Então ele venceu Tiamat e quando as hordas, os generais, os 11 demônios se apresentaram para lutar, para pelejar contra Marduk, contra os demais Anunnaki, com Kingu à sua frente, eles foram vencidos por esse imenso poder de Marduk. Os 11 demônios primordiais se espalharam, se afastaram do cosmos. Cosmos era o lugar onde os deuses Anunnaki viviam, que eles estavam criando. E Marduk, por sua vez, estava terminando de organizar o cosmos. Então, os 11 demônios se espalharam no chamado caos colérico, porque o caos, a tendência dele é absorver essa bolha de cosmos. Mas como ele não absorve, aí a ação dele sobre essa bolha de cosmos fica muito forte, muito radical. Por isso ele deixa de ser simplesmente um caos criativo e passa a ser um caos colérico. Esses deuses se espalharam na imensidão do caos colérico, os 11 demônios primordiais. Sendo que Kingu, o filho general de Tiamat, foi aprisionado por Marduk. Aí Marduk, por sua vez, na Assembleia dos Deuses Anunnaki, ele definiu o poder de cada um deles. Organizou as estações do ano, organizou os ciclos da natureza, organizou os limites das estrelas do céu e tudo mais, enfim. Ele é o Deus criador do cosmos, o Deus criador da ordem, o Deus criador do mundo. Por isso os babilônios o reverenciavam. E por último, eles resolveram criar um ser para servi-los, para ser o seu escravo. É isso que diz o Edu Maniche. Um escravo que serviria aos deuses. Só que para criar o homem, dar vida ao homem, vida consciente, eles precisariam sacrificar um deus. E nenhum dos deuses da ordem, dos Anunnaki, queria se sacrificar, queria perecer, para criar o homem, o escravo perfeito dos deuses Anunnaki. Aí eles lembraram de uma coisa, que eles tinham capturado Kingu, o general dos exércitos Tiamat. Aí eles trouxeram Kingu acorrentado, segundo o mito, e isso aí são informações esotéricas, mais profundas, mais até do que está espalhado por aí. Tá? Trouxeram Kingu acorrentado e falaram para ele, olha, vamos sacrificar você e vamos criar o nosso escravo perfeito, o ser humano. Aí Kingu colocou o seguinte, tá bom, vocês vão me matar, tá? Mas vocês vão perder. Vocês vão perder. Por quê? Eu vi as tábuas do destino. E o meu sangue vai estar no homem que vocês vão criar.
e o meu sangue para sempre combaterá vocês. De tempos em tempos ele vai se levantar contra vocês. O homem nunca vai aceitar totalmente a sujeição a vocês, por causa do sangue que vocês estão botando nele, que é o meu sangue. Mas eles não acreditaram nisso e sacrificaram Quirro e criaram com o sangue dele o homem, o escravo perfeito. Essa é a visão do Gênesis babilônico. O homem foi criado para ser escravo dos deuses. E era assim que os babilônios viam. Então você tinha Marduk, que mandou construir a cidade da Babilônia para ele. Marduk era, na realidade, o rei da criação. Abaixo dele tinha um rei humano, que era o espelho de Marduk. Mas, na realidade, quem reinava era Marduk. O humano era só a expressão dele. Ambos escravizavam a humanidade. Eram escravocratas. E o ser humano não tinha outro direito senão servir. Adorar aos deuses. Adorar quer dizer servir. Então o ser humano foi criado por esses deuses escravagistas para servi-los, como escravo. Tá? Os babilônios criaram um culto, todo baseado nessa história, onde eles louvavam Marduk, louvavam o Deus babilônico Marduk, o Deus poderoso, o Deus cósmico, o Deus que criou o mundo, o Deus que criou o cosmos, o Deus que criou as estações do ano, estrela, o caralho de asa, e que criou o ser humano. Então você não tinha poder para enfrentar uma criatura dessa, você se sujeitava a essa criatura. Mas haviam aqueles, na Babilônia mesmo, oriundos dos povos acadianos, oriundos dos povos sumérios e assim por diante, que praticavam um culto diferente. Que justamente, ao invés de cultuar Marduk e os deuses Anunnaki, os deuses cósmicos, eles cultuavam Tiamat e os deuses anticósmicos, os 11 demônios primordiais, filhos de Tiamat, que ainda existem no caos colérico, e Kim, que lhes deu a vida consciente, que lhes deu a sua essência vital, que lhes deu a sua inteligência e a sua consciência, e que existia latente no sangue humano. Aí você vai pensar assim, mas o que é o ser humano? O ser humano, nesse contexto, seria um robô biológico, um mero robô biológico criado para ser um escravo? Não só isso. Detalhe, a essência espiritual humana pertence ao caos primordial. É uma chama negra que pertence ao caos primordial. Livre, que foi aprisionada por Marduk, encapsulada numa alma e inserida na estrutura biológica que ele construiu. Então, de certa maneira, como diz Sting naquela música que ele fala assim, o cantor Sting fala assim, nós somos espíritos no mundo material. Na verdade, nós somos espíritos aprisionados no mundo material pelos deuses escravagistas. Esta é a visão esotérica, a visão metafísica. E é daí que vem o culto luciferiano. Nós usamos o Babilônia como referência, nossa referência está toda lá, mas o nosso culto não é o mesmo culto oficial da Babilônia, o culto estatal da Babilônia. Por quê? Se você observar bem dessa estrutura do culto babilônico, você vai ter, primeiro, uma trindade, Tiamat, Apsu e Kim. Depois você tem a guerra dos céus. Vocês veem alguma coisa parecida com isso? Depois vocês têm a criação do homem. A criação do homem. E você vê, pelo caráter escravagista de Marduk, você percebe que tipo de entidade ele seria na referência judaico-cristã. Os judeus foram escravos no Egito. E de lá do Egito eles tiraram uma série de coisas. Inclusive a ideia monoteísta. Ela aparece primeiro no Egito. E não entre os judeus, tá? Os judeus eram politeístas. Foram no Egito e lá aprenderam o monoteísmo, o culto de Akhenaton. Depois foram para a Babilônia. E na Babilônia,
eles aprenderam toda a estrutura do sacerdócio, inclusive as características de regente do Deus que eles atribuíram ao Deus dele. Então, vocês observam, existe uma correlação perfeita entre Marduk e Jeová. Ambos são deuses escravagistas. Entre os Anunnakis e os Elohims. Anunnaki, entre outras coisas, além de filhos de Anu, quer dizer os que descem do alto. E Elohim é mais ou menos a mesma coisa, tem o mesmo sentido. E ambos criaram o homem para servir como um capacho, como um pateta, cuidar do jardim, do outro lado, falando assim, não, para cuidar do jardim, para ser um jardineiro. E outro escravo mesmo, para ser escravo mesmo, fazer a nossa vontade, fazer o que nós queremos. Tá? Apesar deles terem nos, entre aspas, criado, porque eles não nos criaram, nós somos espíritos incriados, espíritos livres, seres cheios de poder na nossa natureza original, na nossa natureza demoníaca original. Seres que foram atraídos para essa estrutura, aprisionados nessa estrutura, encapsulados nessa alma reencarnante, e o que reencarna é a alma, e inseridos nesse corpo biológico. Então, quando o corpo biológico morre, você não retorna ao caos primordial. Você está preso numa alma que reencarna e continua presa aqui. Tá? Então, esta explicação que eu dei a vocês do Gênesis babilônico, ela fala da nossa visão em relação a isso tudo e do nosso posicionamento em relação a isso tudo. Vocês veem na nossa missa negra, quando nós invocamos os deuses do caos, cada um dos deuses, esses nomes que vocês ouvem aqui, Belial, Satã, Beelzebub, Leviatã, etc, etc, são os nomes pop, os nomes populares dos 11 demônios, de alguns dos 11 demônios. Porque os nomes deles são nomes mais impronunciáveis, como Gusbahu, como Colholo, como o Zugalu, aliás, enfim, são nomes mais impronunciáveis. Então tem esses nomes, Asmodeus, são os nomes deles em várias culturas. Mas nós cultuamos não os deuses da ordem, não os deuses cósmicos, mas nós cultuamos os deuses do caos primordial, os 11 demônios primordiais, os deuses do caos colérico. Por que isso? Por quê? Primeiro, que o luciferiano não é escravo, não aceita a escravidão. Segundo, antes de ir para o segundo, eu tinha um livro muito interessante antigamente chamado Papillon, de um cara que foi preso e ele vivia fugindo, e o pessoal falou assim para ele uma vez: porra, cara, você vai morrer fugindo. Ele falou assim: morrer em fuga é morrer livre. Então, quando você está lutando pela tua liberdade, você já é livre. Agora, quando você aceita a canga, quando você aceita o jugo, sabe, você é um escravo. E o luciferiano não aceita ser escravo. Nem de homem, nem de besta, nem de demônio, nem de Deus. Então isso é uma coisa essencial. A outra coisa é a própria essência da magia. A magia é subversiva. Marduk cria a ordem. Jeová cria a ordem, da ordem natural das coisas. O que a religião diz? Aceite, entregue nas mãos de Deus. A vingança pertence a Deus. Você tem que ter paciência, etc, etc, e deixar a natureza seguir seu rumo. A magia, ela não diz nada disso. A magia é subversiva. A magia subverte a ordem natural das coisas. No nosso entendimento, nós praticamos a magia demoníaca luciferiana. Nós, ao praticarmos a nossa magia, nós quebramos, nós rompemos a ordem natural, pelo menos tentamos romper a ordem natural. Consequentemente, não podemos fazer igual alguns manés que vão pedir justamente aos deuses cósmicos, aos anjos, aos Elohims, aos Anunnaki, para subverter as ordens de Marduk, para subverter as ordens de Jeová. Coisa de louco. Nós não. Nós trabalhamos com entidades caóticas que têm por impulso original subverter, destruir mesmo, não é nem subverter, a ordem cósmica. Então nós, utilizando essas forças primordiais, titânicas,
dos deuses antes dos deuses. Nós não trabalhamos com os deuses atuais, nós trabalhamos com os deuses antes dos deuses, os antigos titãs, que atualmente são chamados de demônios. E com a força caótica deles, nós abrimos portais para este mundo, para que essa força penetre neste mundo e, por sua vez, subverta a ordem demiúrgica. E aí nós conseguimos o nosso resultado. O principal portal por onde penetram as forças acausais neste mundo somos nós, cada um de nós. Por isso, quando eu faço um trabalho para vocês, eu peço para você ficar ali mentalizando o seu trabalho, para que essas forças, essas energias acausais penetrem através de você e alterem, e se alimente, fortaleça aquilo ali, se fortaleça aquilo ali, para realizar aquilo que você quer, que é a subversão da ordem natural das coisas. Por isso é magia, não é religião. Agora, você vai ser melhor, mais bem sucedido ou menos bem sucedido na magia de acordo com a sua prática. Olha só, você quer que algo aconteça, algo que não é natural aconteça, algo que não está no ritmo das coisas naturais. Então você quer que uma coisa caótica aconteça, criativa, não um caos destrutivo. Às vezes você quer até que se destrua, você quer às vezes romper uma relação, você quer atar uma relação, às vezes você quer uma oportunidade financeira, às vezes você quer, enfim, você quer uma série de coisas. E essas forças, elas se manifestam através de você. A gente fala de uma maneira, eu falo de uma maneira poética quando eu falo assim. Os deuses vão se comprometer com vocês na medida que vocês se comprometerem com eles. Isso é poético. Estou cagando andando para isso. A questão é a seguinte: até onde você é um representante dessas energias no cosmos? Até onde você é um portal por onde penetram as energias acausais? Você realmente, através dos seus pensamentos, sentimentos, palavras e atitudes, venera os demônios? Ou você continua sendo um ser que fortalece a Matrix, que fortalece o cosmos, cosmos quer dizer ordem, tá, gente? E fortalece a ordem e ao mesmo tempo tu fica pedindo para que a ordem se rompa nos teus interesses. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Se você acende uma vela para Deus ou dá para o diabo, tu vai se fuder. Ou seja, se você não entende o que você está fazendo, com que forças você está se comprometendo, e continua pensando que isso aqui é uma religião igualzinha ao cristianismo, só mudou 6 por meia dúzia, não é. Essencialmente nós somos diferentes. Nós ali, meus irmãos, falamos assim, para que eu recupere a minha original natureza demoníaca, que é a nossa natureza espiritual, caótica, como chama negra. E é isso que você quer? Você quer recuperar a sua primordial, original natureza demoníaca? Se você conseguir fazer isso, malandro, você vai conseguir fazer uma porrada de outras coisas. Vai conseguir realmente atuar de maneira a subverter a ordem dos acontecimentos. Agora, você fala isso, não sabe nem o que está falando, não sabe nem o que está fazendo, e vai fazer e não faz isso. Você não quer isso. Você quer brincar de papai e mamãe nesse mundo. Você quer arrumar um empreguinho de funcionário público e ficar lá trabalhando até morrer e se aposentar. Os demônios gostam de poder, de realização, de transformação. Você quer adorar demônios ou quer adorar santo cristão? Então vai para o cristianismo, mano. Vocês estão buscando uma religião de ovelhas. Nós estamos lidando com forças titânicas, primitivas, que querem destruir esta bolha cósmica, essa bolha que nós estamos aprendendo, ou pelo menos flexibilizá-la, de modo que ela não fique tão densa como ela está. Ela não nos permite fazer nada. É um mundo sacal. O mundo que Marduk criou
onde nós estamos aprisionados, é um mundo sacal. Um mundo onde tu não pode nada, não pode. E engraçado, você não pode, mas você tem anseio de tudo. Você vê que esse é um mundo contra a sua natureza. Porque você anseia, você deseja, mas o mundo não pode. Por que esse mundo vai contra a sua natureza? Porque ele é contrário à sua natureza. Ele não está de acordo com a sua natureza. Você foi colocado aqui neste mundo para ser um mero escravo, um mero saco de pancada, para puxar o saco de Jeová até não aguentar mais, se fuder todo e vai dizer que Deus é sábio, a vontade de Deus se cumpriu. Nós, luciferianos, temos uma outra visão disso tudo. Nós estamos aqui empenhados em abrir os portais dimensionais para que as forças acausais penetrem neste mundo e, no mínimo, nesse cosmos, e, no mínimo, flexibilizem esse cosmos, nos permitindo cada vez mais realizar a nossa magia de transformação dos acontecimentos. Mas o principal portal somos nós. Então, se você vive igual uma ovelha, vai morrer pastando. Tá entendendo? Não vai realizar magia luciferiana nem aqui, nem na casa do caralho. Então, faça uma reflexão diante das colocações que eu fiz sobre a Gênese babilônica e a nossa prática religiosa, que é diferente da prática oficial da religião babilônica, da nossa prática, da nossa religião esotérica, que já era esotérica na Babilônia. E nós compartilhamos da visão de Quimo. Quimo para nós é como Prometeu, que roubou o fogo dos deuses ao homem, prendeu o homem, por isso foi castigado. E é lógico, está na cara. Ele é a própria expressão mais original de Lúcifer. Aquele que dá vida inteligente ao homem. E que para nós não se encontra no espaço sideral lá da casa do cacete, não. Lúcifer está aqui, está aqui dentro. Por isso que você tem inteligência. Por isso que você tem desejo. E por isso que teus ímpetos naturais são pecaminosos. São todos pecaminosos. Por quê? Porque, segundo até o cristianismo diz, a natureza humana é uma natureza pecaminosa. Ela sempre volta para o mal. Por quê? Porque nós somos contra, essencialmente, a este cosmos, a essa ordem que nos encapsula e nos prende. Isso vai contra a nossa natureza espiritual e contra a nossa estrutura atual. Nós, luciferianos, compartilhamos do ideal de Quimo. Nós compartilhamos do sonho de Quimo. Nós, do filho de Tiamat, do principal filho de Tiamat, do general das forças caóticas de Tiamat. Nós também sabemos que um dia, nós conseguiremos abrir vários portais dimensionais nesse plano, nesse cosmos. Essa bolha cósmica vai ficar tão furada que as forças acausais vão conseguir penetrar cada vez mais intensamente nelas, e aí o domínio de Marduk, de Jeová, vai se esfarelar. E o nosso reino será estabelecido na Terra. Bom, temos bastante coisa para meditar, né? Peço a vocês que reflitam, que meditem, que pautem suas atitudes segundo essas reflexões, que isso vai ajudar vocês a entenderem melhor. E o que estamos fazendo aqui não é um monte de poesia bonitinha, poeminhas bonitinhas, recitando batatinha coronais, esparrando, não. Nós estamos falando aquilo ali, e eu estou fazendo o negócio. Se o cara que está falando está entendendo, o problema é dele. Explicar, eu explico. Eu estou invocando forças primitivas e acausais do caos primordial. Para quê? Para que cada vez que essas forças entram aqui, a minha magia se faz mais forte. Eu consigo promover mais o que eu desejo. A minha vontade prevalece. Bom, no mais, boa noite a todos, que a luz de Lúcifer esteja com vocês.